Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de TCC com as turmas de Biomedicina e Radiologia. Vamos dar início aqui à continuação da nossa aula 4. E eu pergunto a vocês se vocês concordam que a aula seja gravada, para que depois eu possa disponibilizar para vocês no meu canal do YouTube, para que vocês possam reforçar o conhecimento e quem não pôde assistir ao vivo poder ter acesso à aula. Vocês concordam? Sim. Sim. Sim, professora. Concordo. Então, vamos iniciar aqui. Então, na aula passada, a gente parou nessa questão da padronização da escrita, né, do INRAD, exatamente nesse slide. E eu falei que eu ia explicar, né, com calma na aula de hoje como que a gente constrói esse esqueleto. Eu vou até abrir aqui no Word para vocês, para ficar mais fácil vocês seguirem o raciocínio, tá bom? Deixa eu abrir aqui para mim. Então, gente, para que vocês, né, estejam construindo o trabalho de vocês, né? Então, a gente já está no meio de setembro, já deu tempo vocês pesquisarem bastante, vocês começarem a ler bastante artigo, para que vocês, assim, tenham condições de fazer, né, iniciar o trabalho de vocês. Então, é necessário que vocês comecem a escrever. Lógico que algumas pessoas já escreveram e indiretamente vocês já estão fazendo também, porque vocês construíram um TED. Inclusive, eu tenho que mandar o link para vocês estarem respondendo, tá? Eu vou enviar essa semana e aí vocês vão ter essa semana. Eu vou estar dizendo de quando até quando vai ficar aberto lá na plataforma do Google para que vocês possam estar enviando as respostas de vocês correspondente ao TED. Então, para que vocês comecem a escrever, é necessário que vocês organizem suas ideias, fazendo um esqueleto do trabalho. É necessário que vocês façam uma lista do que vocês querem tratar na ordem pela qual vocês vão querer tratar. Senão vai virar uma bagunça. Vocês vão ver, como vocês não tiveram essa aula ainda, vocês vão ver que vocês já estavam começando a fazer algumas coisas. E depois que vocês tiverem a aula de hoje, vocês vão ver como vai ficar mais fácil. Até a linha de pensamento de vocês vão ver como vai ser fluida. E isso se reflete no trabalho. Então, quando o trabalho estiver pronto, que você utilizou essa ferramenta da construção do esqueleto, vocês vão ver como vai ficar muito mais fácil para quem está lendo o trabalho. Já ao contrário, para quem não segue isso, até na própria construção é algo que fica complicado. Quem vai, por exemplo, o orientador de vocês que vai pegar o trabalho, vai ver as coisas desconexas, sem ordem, tá? Sem coesão e coerência, vai ficar algo bem perdido. Então, é interessante que vocês só comecem a escrever cada seção só depois de ter esqueleto. Então, façam um esqueleto para introdução, um esqueleto para metodologia, um esqueleto para os resultados e discussões. Só que aí, resultados e discussões, né, lá no TCC2, e para o pessoal de radiologia, o resumo expandido, agora vocês também já vão fazendo. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Como eu falei, deixa eu abrir aqui no Word para vocês, tá? Para que vocês tenham o modelozinho para ir acompanhando meu raciocínio. The Word. Pronto. Vocês estão vendo a tela do Word agora? Pessoal, sim, professora. Sim. Beleza. Vamos, então, partir do pressuposto que a gente tem uma temática, né, que a gente quer trabalhar. Isso aí, lógico, é fundamental para que a gente possa iniciar o trabalho. Então, vamos supor que o nosso tema, o título provisório fosse depressão em mulheres Então, nosso tema seria esse aqui, tá? Depressão em mulheres mastectomizadas.
Então, a ideia é o seguinte. Eu fiz uma observação, né? Lembre-se que um trabalho só começa através de um problema. Então, eu fiz uma observação onde eu identifiquei o problema de que muitas mulheres que tiveram câncer de mama e que o procedimento, né, para o tratamento foi a cirurgia, foi a mastectomia. Então, eu observei que essas mulheres, elas tinham Professora, não sei se é só no meu, mas tá chiadeiro o negócio. No meu também. Professora, tá chiando. Tá, eu vou sair e vou voltar de novo. Semana passada deu isso, aí eu saí, entrei, aí voltou ao normal. Melhorou, pessoal? Sim. Sim. Agora tá Beleza. bem. Eu não sei porque tá fazendo isso agora, tá me trollando. Então, deixa eu só colocar aqui a tela novamente. Então, Voltou. Voltou, professora, chiar de novo. oxe, será que é quando eu boto o Word? Deixa eu ver aqui. Quando tá no PowerPoint e tá chiando? Agora. Tá, professora. Ah, Que estranho. E agora, tá chiando? Não. Oxe, que estranho. Tá chiando então quando Tá eu... chiando tá agora. chiando, chiou. Tá? Então, peraí, vou sair de novo, vou desconectar meu microfone e conectar. Deixa eu ver aqui. Agora, melhorou? Não. Não. Tá, peraí. As últimas informações atualizadas aí, segundo a Secretaria de Saúde de João Pessoa e também da Paraíba. Olha, na sexta-feira passada, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou o protocolo novo normal para as eleições desse ano. Você nos falou, dela, falando sobre cada determinação, cada ponto desse protocolo. Mas aí o que aconteceu? Agora, tá melhor? Foi a aglomeração. Tá melhor, gente? Até que tá. Por enquanto tá, né? Vamos ver. E agora? Continuou bom? Tá bom Tá ainda? bom. Tá. Então vamos lá. Sim. O tema que é, se começar a chiar de novo, vocês me avisam, tá bom? O tema é o seguinte. A gente vai fazer um trabalho onde foi identificado que existiam muitas mulheres, né, que estavam com câncer de mama e que, devido à mastectomia, elas desenvolveram depressão, tá? Nosso tema é esse. Então, na opinião de vocês, qual seria, que aí é onde a gente vai construir o nosso esqueleto agora, tá? Qual seria a primeira informação que a gente colocaria aqui no nosso trabalho? A gente começaria o nosso trabalho falando sobre o quê? Se esse fosse o título de vocês começariam falando sobre o quê? Sobre os conceitos? Do quê? Conceito do quê, Jane? Os conceitos, tipo de depressão, estudar o que é Lembre-se que depressão. você vai ter que botar justamente isso na ordem. Então, qual seria o primeiro conceito que você iria colocar? Eu colocaria o conceito envolvendo a depressão. Não. Eu vou explicar Não. o porquê. Quem mais? Os motivos da mastectomização. Ainda não. Quem mais? Acho que eu começaria falando sobre o câncer no geral, mas não sei. O câncer de mama? A mastectomia. Não. Vamos lá, tá chegando. Primeiro, câncer de mama, ele é o quê? Ele é um câncer.
certo? Então, oi? Tem alguém que tá com a TV ligada, alguma coisa assim, tá falando. Liga o mudo de todo, professor. Desativei aqui o mudo. Então, vocês concordam que câncer de mama é um tipo de câncer? Sim, Então, dessa forma, eu preciso primeiro entender o que é câncer. Certo? Então, depois que eu trago... Isso aí poderia ser só uma frasezinha, porque, né, o conceito de câncer já é bem batido, mas aí para você introduzir o leitor, lembre-se que isso é na introdução. Para você introduzir o leitor ao que você quer falar, você precisa estar trazendo informações para depois você aprofundar no seu resto da discussão. Então, eu traria o conceito de câncer. E depois, eu faria o quê? Falaria sobre o câncer de mama? Vamos lá. Eu primeiro falaria sobre tipos de câncer. Lembra que a gente tem que estar fazendo... Vamos supor que cada um desses aqui fossem parágrafos, tá? Que cada ideia dessa pode, inclusive, ser mais de um parágrafo. Então, eu vou trazer de forma bem breve os tipos de câncer, pontuando os principais, já que o câncer de mama é um dos principais, né? Um dos que mais tem incidência. Então, já que eu falei sobre o câncer, falei sobre os tipos, dentro dos tipos vai ter o câncer de mama, agora eu falo sobre ele. Estão entendendo como uma coisa vai linkando a outra? Estão conseguindo entender? Sim, bem melhor agora. Né? Então, uma coisa vai levando a outra. Não fica perdida as informações. Então, trouxe o conceito de câncer. Nos tipos de câncer, eu trago... Nos tipos de câncer, eu trago a incidência, né, dos principais, sei lá, eu vou chutar, tá? Câncer de colo de útero, câncer de mama e... sei lá, qual é outro câncer que é comum? Câncer de pele. Como eu disse, eu estou chutando, estou inventando aqui. Aí eu trago esses, né, esses tipos de câncer. E aí, eu venho agora para o câncer de mama. No câncer de mama, eu vou trazer dados sobre ele. Aí eu já começo a trazer mais informações. Aqui foi só, né, para introduzir o leitor à temática. Então, dentro do câncer de mama, agora eu trago incidência, taxa de mortalidade, trago um monte de informações de dados públicos, ou seja, dados do INCA, da TASUS, a Organização Mundial de Saúde, informações que são disponibilizadas para qualquer pessoa. Tá? Boa noite, Eliane. A gente está fazendo aqui o esqueleto. Boa noite, professora. Finalmente consegui. A gente está fazendo aqui o esqueleto do nosso trabalho, tá? Quando eu coloquei como exemplo aqui este título, e eu estou ensinando vocês a como usarem o raciocínio de construir o esqueleto, que na verdade vai ser a ordem que vocês vão estar escrevendo no trabalho de vocês. Então, como é depressão em mulheres mastectomizadas com câncer de mama é um tipo de câncer. Então, primeiro eu tenho que conceituar brevemente o que é câncer. Câncer de mama é um dos tipos de câncer que existe, um dos principais. Então, eu só cito os principais tipos de câncer para depois chegar no que eu quero, que é o câncer de mama. No câncer de mama, eu trago incidências, mortalidade, trago várias informações e dados públicos sobre a doença. A partir de agora, eu faço o quê? Quem tem alguma sugestão? Hein? Agora acho que poderia... Pode falar. Falem. A incidência da mastectomização? Como é que é? O que da mastectomização? Começar a falar sobre a incidência que muitas mulheres precisam fazer. Quase. Brenda, qual é a sua sugestão?
Bateu Eu na acho trave. que falaria da mastectomização já no câncer e já entraria agora nos conceitos de depressão, Não, vocês estão autoestima, essas batendo na coisas. trave. Eu acho que vai falar dos tratamentos para o câncer de Isso. mama. Isso. Então, a gente vai falar, usa o mesmo raciocínio. Mastectomia não é um tratamento? Então, a gente vai falar de forma breve os tratamentos que tem. E aí, depois do parágrafo dos tratamentos, a gente fala sobre a mastectomia. Estão vendo como vai fluindo as coisas? Vai ficando mais fácil. Porque você está ligando uma coisa com a outra. Então, câncer de mama vai ter seus tratamentos. Dentro dos tratamentos vai ter a mastectomia. E, devido à mastectomia, que é o que a gente quer estudar, a gente vai falar sobre a depressão, tá? Depois, a gente vai falar o quê? Depois da depressão, a gente fala o quê? Com a mulher mastectomizada. Tratamentos para depressão, tal. Não, o tratamento É a o gente já falou. conceito, né? Não, Não. é tipo... Foi. Deixa eu pensar. Vou dar uma dica É o aqui, ó. conceito da depressão. Então, a gente começou a montar um plano de estratégias para voltar às atividades. Justificativa. A depressão já está aqui, ó, depois da mastectomia. Tá? Aí a justificativa. Depois da justificativa, tem quem? Ups. Depois. Aí montamos um protocolo, transplante, né? Depois. E a gente, exatamente, a gente espera nas Entenderam? Então, neste caso aqui, justificativa qual seria? Lembra que vocês trouxeram dados sobre os tipos de câncer, os principais, falaram da taxa de mortalidade, de incidência, da taxa de cura, tudo isso vocês vão falar quando estiverem falando sobre câncer de mama. Vocês vão falar sobre tratamentos, né, que vai chegar na mastectomia, e vão falar que algumas mulheres que tiveram mastectomia apresentaram depressão. Então, a justificativa do trabalho de vocês, no caso deste exemplo aqui, poderia ser: justifica-se esta pesquisa, de acordo com os dados apresentados, pela alta incidência de mulheres que apresentam câncer de mama e muitas delas terem que fazer o procedimento mais invasivo, que seria o da mastectomia, fazendo aqui com que afete sua autoimagem, né? E é importante, mais ou menos assim, é importante que se tenha um conhecimento da prevenção, do diagnóstico precoce para evitar esse tipo de situação. Então, mais ou menos assim. Tá lógico, colocando no papel ia ficar mais bonitinho, né? Eu tô só jogando a ideia. Aí, depois da justificativa, a gente tem quem? A pergunta norteadora. A pergunta norteadora é o quê? A pergunta que dá um direcionamento para o trabalho de vocês. Tudo isso aqui, ó, gente, era a parte de contextualização, tá? Contexto, aí vem justificativa, pergunta. Então, a pergunta: por que mulheres mastectomizadas devido ao câncer de mama, e aí tem que deixar claro, porque pode ser que ela, porventura, tenha sido mastectomizada por outro motivo, tá? Por um acidente, né? Alguma outra coisa. E a gente quer focar nesse trabalho só aquelas que foram devido ao câncer de mama. Então, pergunta norteadora. Por que as mulheres que tiveram que fazer a mastectomia devido ao câncer de mama, algumas apresentam depressão? Hipótese. Lembrando, é a resposta da pergunta.
como hipótese desta pesquisa, tem-se que as mamas representam muito a feminilidade da mulher. Com isso, a sua autoimagem fica afetada pela ausência das mamas e também devido ao abandono dos seus respectivos parceiros ou parceiras após a cirurgia. A gente sabe que isso acontece, né? Muitas vezes, quando a mulher adoece, o parceiro ou parceira ali acaba, né, não aguentando a barra, ou então, muitas vezes, é só uma desculpa para poder acabar o relacionamento e abandona, e isso, para uma pessoa que já está fragilizada, né, com a doença que é o câncer, já passa por um tratamento bem invasivo, né, mutilador, tal. Então, isso acaba, vamos dizer assim, perturbando muito psicologicamente essa mulher. Então, essa seria a minha hipótese. E objetivo? Poderia ser, por exemplo, criar, lembrando que o objetivo sempre tem que vir na ordem, ou com verbo no infinitivo, tá? Então, sempre com verbo no infinitivo. Exemplo, criar ou desenvolver o perfil de mulheres que desenvolvem a depressão devido à mastectomia pelo câncer de mama. Pronto, já criei meu objetivo. Avaliar as consequências, ou então avaliar a taxa de mastectomia em relação ao tipo de câncer de mama. Pronto, já criei outro objetivo. Deu para entender, gente? Sim, professora. Alguém ficou com dúvida? Tá clareando agora esse negócio, professora. Professor, Oi. Tâmara, explica de novo para mim que eu não consegui entender bem, não. Eu me perdi na parte de pergunta, norteador e hipótese. Eu me perdi nessa parte. Essa parte de contexto você entendeu, essa parte inicial? Sim, entendi. Tá. Então, a gente precisa dela para você poder entender o resto. Eu trouxe aqui dentro da minha contextualização informações, dados, né, sobre o que a gente está querendo estudar, que é sobre câncer de mama, incidência, mortalidade, tipos de tratamento, qual a porcentagem de mulheres que serão, né, que foram mastectomizadas, coisas do tipo. Então, até aí está claro para todo mundo? Sim. Beleza. Se Sim. tiver alguém que tenha dúvida nesse ponto, professora. avisa. Seguir adiante, então. Aí a gente chegou na justificativa. A justificativa é o porquê que a gente está construindo esse trabalho. Por que o nosso trabalho ele é importante? Lembre-se que não é do ponto de vista pessoal. Ah, porque minha mãe teve câncer de mama, aí teve que fazer mastectomia e entrou em depressão. Não, do ponto de vista da ciência, isso não é importante. Né? Isso é importante do ponto de vista pessoal. Então, por isso que a gente tem que ter a nossa contextualização bem embasada, porque automaticamente a gente já consegue justificar a importância do nosso trabalho. Então, esta pesquisa justifica-se pelo fato de o câncer de mama ser um dos principais cânceres que atingem as mulheres no Brasil e no mundo, onde a taxa de diagnóstico tardio é muito alta, onde o procedimento da mastectomia representa tantos por cento. Então, é importante essa pesquisa como a forma de poder esclarecer, né, a necessidade do diagnóstico precoce e as consequências da depressão em mulheres mastectomizadas. Pronto, justifiquei o meu trabalho. Aí vem o parágrafo seguinte, que esse próximo parágrafo, depois da justificativa, ele vai vir junto com a hipótese, tá? Pergunta e hipótese vem no mesmo parágrafo. Aí vocês iniciam. Como a pergunta que norteia ou como a pergunta norteadora deste trabalho ou desta pesquisa, tem-se que
Deixa eu ver aqui de novo meu raciocínio. Quais os principais motivos que levam as mulheres mastectomizadas pelo câncer de mama a desenvolverem depressão? Ou por que, né, existe uma porcentagem de mulheres mastectomizadas pelo câncer de mama que desenvolvem depressão? A pergunta, desde que ela não seja uma pergunta que gere resposta sim ou não, ela pode ser feita. Como seria uma pergunta sim ou não? Mulher mastectomizada pelo câncer de mama pode desenvolver depressão? Sim. Hipótese, né? Sim. Ou então, não. Então, isso não pode ser feito, tá? Esse tipo de pergunta não deve ser feito. Agora, os dois exemplos que eu falei, quais os principais motivos que fazem com que uma mulher mastectomizada pelo câncer de mama desenvolva depressão, ou por que, né, algumas mulheres mastectomizadas pelo câncer de mama desenvolvem depressão. Então, qualquer uma das duas estaria correta, ou se você quiser criar outra. Até aí, entendeu a pergunta? Quem estava com dúvida na pergunta, eu esqueci. Sim. Pronto. Aí, no mesmo parágrafo, depois do ponto de interrogação, você coloca: como hipótese desta pesquisa, tem-se que as mulheres, elas têm sua feminilidade, lembrando que a hipótese é o que você acha que vai responder a sua pergunta. Então, você coloca que as mulheres têm sua feminilidade muito representada, né, nas mamas, isso afeta sua autoimagem. E como outra hipótese, de que muitas delas são abandonadas pelos seus parceiros ou parceiras, o que, né, acaba comprometendo seu estado emocional. Deu para entender agora? Todo mundo entendeu, gente? Tâmara levantou a mão. Pode falar, Tâmara. Professora, no caso, a hipótese, ela que vai responder a minha pergunta, é isso? A hipótese é a resposta da sua pergunta. Tá? Tá. Oi, Tâmara, você ia falar alguma coisa? Eu já falei. Ah, tá. Foi mal. Pensei que era outra pessoa que estava falando. Beleza, então. Então, todo mundo entendeu agora? Sim, professora. Sim. Sim, professora. Então, belezinha. Dessa mesma forma, vocês vão utilizar esse mesmo raciocínio para o trabalho de vocês. Entendeu? Então, cada um vai criar esse esqueletozinho onde vocês vão estar colocando o roteiro, os tópicos do que vocês vão ter que falar na contextualização, para chegar na justificativa, na pergunta, na hipótese e nos objetivos da pesquisa. Oi, Tâmara, você levantou a mão de novo? Professora, a justificativa, a pergunta norteadora e a hipótese, são todas no mesmo parágrafo, é? Não. Contextualização são vários parágrafos, tá? Aí a Sim. justificativa é um parágrafo sozinho. Aí terminou a justificativa, outro parágrafo. Aí pergunta e hipótese juntos. Aí outro parágrafo, objetivo e encerra a introdução. Entendeu? Entendi. Então, organiza suas ideias, né, fazendo o esqueleto do trabalho. A gente acabou de fazer uma lista do que quer tratar e a ordem, porque não adianta também eu estar colocando a lista sem ordem nenhuma, né? Vai virar o caos. E aí só começar a escrever depois que tiver o esqueleto, tá? Para que assim vocês possam estar organizando as ideias de vocês e vocês vão ver como que vai ficar muito mais fácil vocês conseguirem desenvolver o trabalho, do que ficar aquela coisa aleatória, né? Colocando parágrafos soltos, sem sentido nenhum, sem ligação um com os outros. Então, o bom trabalho, ele nunca acontece. Ele é o produto de um trabalho bem organizado. Quanto mais você tiver seguindo essas dicasinhas que eu estou colocando aqui,
Vocês vão ver como vai ficar mais fácil. Então, quem tiver dizendo, eu lá vou fazer isso, não sei o quê, você vai gastar muito mais tempo para se organizar depois do que se você tivesse feito, pega um tempinho, uma horinha ali, né? Como a gente o quê? Gastou menos de 20 minutos para estar só organizando os tópicos. Né? Dentro dos tópicos, lógico, para pesquisar, escrever, vai demorar mais tempo. Mas eu tenho o meu roteiro, vai ficar muito mais fácil, o raciocínio vai ficar muito mais lógico e, consequentemente, o trabalho de vocês vai ficar muito mais bem feito. Então, seguindo adiante. Então, começar a escrever, né? Prepare-se para escrever, reescrever, apagar, rasgar, escrever de novo. Então, gente, isso é natural, isso faz parte da construção do trabalho. Então, não achem que vocês vão escrever uma vez e vai estar tudo lindo, maravilhoso, não. Quem está no pós-doutorado faz isso, apaga, reescreve, escreve de novo, joga no lixo, começa. Né? Então, é natural, tá? Só não vai fazer isso quem tiver um ego muito grande, né? Mas depois vai ter consequência. Então, se achando muito bom. Né? Mas naturalmente não é assim. E principalmente vocês que estão iniciando, né, a vida de vocês no sentido de escrever artigos científicos, a maioria de vocês nunca escreveu um artigo. Então é natural, gente, isso acontecer. Apaga quem tem experiência faz, então é querer demais vocês a primeira vez que está escrevendo um artigo, já está tudo lindo, maravilhoso, não vai ter nenhuma correção a ser feita. Né? Então, não é bem assim. Pessoas com experiência, vamos supor, quando eu estava no meu mestrado, depois de ver, reler, corrigir 200 vezes, quando fui entregar ainda vi erro, né? Então é natural, certo? Nem que seja uma vírgulazinha, um pontozinho, alguma coisinha ali, vai ter uma coisinha a corrigir. Isso não tira o mérito do trabalho, tá? Lógico que existem erros graves que aí sim vão tirar, mas porque você teve um erro de digitação. Vamos supor, a palavra era em, né? É M, e aí saiu mi. Isso aí dá para perceber que foi um errozinho de digitação e que por fazer a leitura automática, a pessoa não corrigiu. Isso não vai tirar o mérito do trabalho, certo? Então, relaxem, façam o trabalho como uma forma, pensando que é uma forma de vocês aprenderem e se capacitar mais, cada vez mais dentro da área de vocês. E não como um martírio, uma obrigação que você tem que fazer para terminar o curso. Certo? Porque se for assim, nada que é feito obrigado presta. Eu, pelo menos, tenho esse pensamento. Quando alguém fica me enchendo o saco, você tem que fazer isso, tem que... Eu não faço. Enquanto não parar de me encher o saco, eu não faço. Só vou fazer quando eu quiser fazer, porque aí eu vou fazer bem feito, porque eu sei que eu vou estar fazendo porque eu quero, e não porque alguém está mandando. Certo? Era engraçado. Quando eu era pequena, mãe nunca foi de me mandar estudar. Mas se ela quisesse falar assim, vai estudar, não sei o que, eu disse, eu sei minha obrigação. Desde que dos meus estudos eu sei até onde eu preciso ou não estudar, né? Graças a Deus eu nunca dei trabalho nesse sentido para amanhã, não. E aí também ela não ficava pegando meu pé justamente por isso. Então, se fica entalado, quantas vezes aqui na aula mesmo, né, eu dando aula, e eita, gente, como é aquela palavra? E fica ali tentando, né? Às vezes a gente, numa conversa informal, em casa, quer lembrar de alguma coisa e a danada da palavra tá ali na ponta da língua e não sai nem que der a bexiga. Quantas vezes isso não já aconteceu na vida da gente? Então, da mesma forma, gente, pode acontecer com vocês construindo o trabalho, tá? Então, se fica entalado durante a escrita, abandone tudo e vai relaxar um pouco. Regresse umas horas depois ou no outro dia. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Às vezes, a gente está tão cansado, tá? Eu estou falando cansaço mental, que às vezes é até pior do que o cansaço físico. Se a pessoa perguntar quanto é 2 mais 2, a pessoa não sabe mais, já tá, né? O cérebro já deu tilt ali por aquele dia.
Então, não adianta você ficar ali 1, 2, 3 horas na frente do computador, forçando, querendo sair alguma coisa, espremendo até a última gota, se não vai sair nada. Então, ao invés de você perder 3 horas forçando, era melhor você ter parado 1 hora e meia, relaxado, descansado um pouquinho e retornado. E em meia hora você ia fazer naquilo que em 3 horas você não fez, certo? Em algumas situações aí é preciso de um descanso maior, tá? Então, já está muito tarde, está à noite, então já está de madrugada. Então, vá dormir, né? No outro dia você retorna, porque aí você vai conseguir relaxar, descansar e seu cérebro vai funcionar mais adequadamente quando você pegar novamente no trabalho. E aí você vai ver que aquelas ideias elas vão fluir mais. Então, se isso de você ficar, né, abandonando tudo, se isso ocorre de novo no outro dia, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, né? Então considere mudar de profissão, porque na verdade você está com a desculpa para não construir o trabalho. Sentei no computador, passei 5 minutos, estou muito cansado, não vou conseguir fazer nada. Aí pega e abandona. Aí no outro dia, sentou 5 minutinhos, estou muito cansado. Não, né? Aí também você tem que ter o compromisso de tentar fazer alguma coisa. O trabalho ele não vai se fazer sozinho. Então, se lhe falta a palavra, né, preencha com um espaço, alguma coisa que dê destaque. XXX, interrogações, coloque alguma coisa ali que você saiba, quando você lê novamente, você vai identificar, eita, aqui está faltando algo. E quando você lê novamente, aquela palavra ela vai vir, tá? Então, quantas vezes a gente está na situação do dia a dia, né, que você não lembra da palavra, e aí no outro momento que você está fazendo qualquer outra coisa, e aí, eita, lembrei daquilo que eu estava tentando quando eu estava conversando com fulano mais cedo, né? Vem do nada, assim, a mente da gente parece que dá um estalo, assim, e aparece a palavra. Então, façam, né, essa dica aqui no trabalho de vocês, que vocês vão saber exatamente onde tem que colocar. Então, verá que quando reler o texto, a palavra aparecerá. E aí, né, nós chegamos numa outra situação. Então, escrever é parte integrante do processo de investigação. Não é qualquer coisa que se faz nos tempos livres. Então, eu já disse isso e volto a repetir. É necessário que vocês criem um horário, tá? Para que vocês possam estar trabalhando no TCC de vocês, no artigo de vocês. Por quê? Da mesma forma que a gente tem o horário da disciplina, vocês têm o horário de estágio, né, das outras disciplinas também, é necessário que vocês tenham um horário específico para a construção do TCC. Então, vocês fazendo isso, né, vocês vão se organizar. Então, não é qualquer coisa que se faz no tempo livre, no sentido de que, tá lá, no domingo, vamos supor que você foi para farra no sábado à noite, se bem que agora na pandemia nem pode, né? Ainda bem. Então, foi para farra lá, chegou de madrugada, dormiu até meio-dia, aí nem tomou mais café, né? Já era almoço. Aí almoçou, aí foi assistir televisão, aí tava passando nada que preste, você já maratonou as séries tudinho dos serviços de streaming, Netflix, Globoplay, Amazon, ou seja lá qual for. Aí você lembra, eita, eu tenho um TCC para fazer. Então, não é assim, né, gente? Então, vamos ter o compromisso, porque quem vai colher os frutos são vocês mesmos. A diferença é se vão colher bons frutos ou, né, frutas inadequadas para a colheita. E aí, trabalhe com metas. Então, qual é a meta de vocês para o TCC? Então, a gente tem metas diferentes esse semestre para o pessoal de radiologia e meta diferente para a biomedicina. Então, qual é a meta de cada um? E aí?
Hein? Meta em qual sentido, professora? O TCC de vocês tem que estar pronto quando? Ah, o meu é novembro, né? Radiologia é novembro. Isso. E aí? Radiologia acertou, Brenda acertou. E de biomedicina, quando é? Ninguém de bio sabe? Também. Hã? O pré-projeto, final de novembro também, eu acho. Lembrem-se que vocês não têm pré-projeto. Vocês já têm projeto, tá? Pré-projeto seria se vocês já chegassem no TCC1 com alguma coisa, que não foi o caso. Tá bom? Então, vocês têm o projeto. Mas eu quero saber, a meta é o TCC. TCC1 e TCC2, ele é dividido por questões de organização. Mas o TCC é uma coisa só, que começou agora em agosto e ele termina quando? Maio de 2021. Exatamente. Então, a meta do pessoal de radiologia é agora novembro, tá? Que vocês vão construir um resumo expandido. E no caso de biomedicina é maio de 2021. Então, em maio, o trabalho de vocês vão ter que estar pronto. Em junho é a apresentação, mas para poder ter a apresentação antes, o trabalho já tem que ter sido entregue para a banca, tá? Já tem que ter sido finalizado. Então, vocês precisam ficar vislumbrando a meta de vocês, tá? Novembro ou maio de 2021. No momento que você se organiza e aí cria seu cronograma, né, seu planejamento, que a gente vai ter uma aula mais para frente, vocês vão ver o quanto que vocês vão, como é que eu falo? Vão progredir no desenvolvimento do trabalho de vocês. Oi, Brenda, pode falar. Brenda, professora, a gente vai também apresentar, não é isso? O nosso artigo, sim, resumo. Sim. E aí, essa apresentação vai ser em novembro? Novembro e dezembro. Novembro e dezembro, certo. Era só isso que eu queria tirar a dúvida. Eu vou só ter que saber como que eu vou me organizar com tanto trabalho para poder dar conta. Mas a gente consegue. Porque geralmente eu começo as apresentações em outubro, tá? Certo. Mas como vocês de radiologia, vocês já vão fazer ele todo, né? Até restar a discussão, então vou deixar vocês de rádio mais para o final e o pessoal de biomedicina mais para o início. Então, em outubro, a gente já começa as apresentações do pessoal de bio, ou seja, o projeto de vocês de bio tem que estar pronto em outubro. Certo, professora Joséus pediu para avisar que está tentando entrar e não está conseguindo. E, no caso, como tem lá na sua aula, a gente procura orientadores, né? Isso. Certo. Não, é só para ter certeza que essas aulas online deixam a gente podem estar buscando orientadores, professores, né, do curso, na verdade, professores da instituição, tá? Não necessariamente do curso. Precisa ser específico, né? Tipo, específico radiologia. Não, desde que o professor tenha disponibilidade para orientar, sem problema algum, certo? Tudo certo, professora. Então, vamos lá, continuando. Descubra o período em que é mais eficiente a escrever. Então, cada pessoa tem o seu biorritmo. Vocês sabem o que é isso, biorritmo? Ou ciclo circadiano? É que cada pessoa tem uma forma melhor de desenvolver as coisas. Por exemplo, eu posso funcionar muito bem de manhã, enquanto a senhora de madrugada. É o seu ritmo e é o meu ritmo. Isso não é verdade, mas é isso aí. Eu não funciono de madrugada. Noite e madrugada, para mim, foram feitos para dormir. Então, vamos lá. O ciclo circadiano ou biorritmo é quando cada indivíduo vai ter o seu melhor rendimento.
Não necessariamente seu melhor rendimento, mas é quando cada um vai ter seu horário para dormir, né? Seu horário que vai conseguir render mais, coisas do tipo. Então, no meu caso, por exemplo, eu não, para mim, é perdido me colocar à noite e madrugada. Para mim é para dormir. Agora, de manhã, por exemplo, eu acordo qualquer hora da manhã. E aí já acordo, já estou pronta para tudo. Tem gente que acorda, mas parece que só funciona 3 horas depois que acorda. Vai dando corda ali para poder pegar no tranco. Então, isso é individual. Tem gente, por exemplo, que acorda 5, 6 horas da manhã. Tem gente que acorda 10. Né? Então, veja quando você é mais produtivo. Tem gente que produz mais de manhã, mais à noite, mais à tarde, mais de madrugada. Por exemplo, o meu orientador do mestrado, ele dizia que para ele o auge, né, de rendimento dele era 3 horas da manhã. Eu disse, meu filho, eu tô dormindo lindamente nesse horário. Nem me boto para fazer nada de madrugada. Mas isso é de cada pessoa, certo? Cabe você identificar e, quando possível, colocar o horário que você vai trabalhar, né, para desenvolver o seu TCC neste horário. Por que eu estou dizendo quando possível? Porque trabalha, né, tem os estágios, tem as aulas, então às vezes dá choque. Mas, quando possível, veja se você pode exatamente colocar o seu horário para dedicação na construção do seu trabalho naquele horário que você rende melhor. Gente, passa. Meu mouse, cadê? Então, volte a ler de novo, tudo alguns dias depois de terminar o trabalho. Ficará surpreso com as burradas que escreveu, mas também com as ideias brilhantes. Então, essa dica, ela vai mais para quem está... no caso, vai mais para o pessoal de biomedicina, porque o pessoal de rádio já vai concluir agora. Então, vocês de bio, vocês vão parar, né, no TCC 1, vai ter o período de férias e depois vai retornar para o TCC 2. Eu não aconselho que vocês parem. Meu conselho é que vocês continuem a construção do trabalho de vocês. Até porque no TCC1 eu já vou ter ensinado como fazer o trabalho do início ao fim. Então não tem desculpa dizer, eu vou esperar a disciplina no semestre que vem para poder fazer, porque eu não sei como fazer. Não tem essa desculpa, porque eu já ensinei tudo agora, vai ser ensinado no TCC1. Então vocês precisam se organizar. Para que não ocorra o seguinte, você parar agora, né? Como todo semestre eu dou essa dica. E todo semestre seguinte os alunos não seguem. E aí fica tudo arrancando os cabelos. Então, o que é que acontece muitas vezes? Gente, vamos supor, o pessoal, né, do início do ano. Então, quem entregou tudo certinho, não ficou em final de posição nada, né? Meio de junho ali, julho, todo de férias. Aí tem gente que não pegou hora nenhuma no TCC. Aí passa agosto, passou setembro, aí quando chega na semana de prova, aí é que lembra que tem o TCC, né, que tem que fazer. Aí vai ficar tudo arrancando os cabelos. Aí só fica outubro para fazer essa discussão, porque novembro já tem que entregar. E tem que enviar para o orientador corrigir, o orientador não vai corrigir na hora que você quer, vai ser na hora da disponibilidade dele. Então, fica tudo desesperado. Por quê? Porque empurraram com a barriga, né? Ficava no amanhã eu faço, e amanhã é o dia que nunca chega. Aí ficava nessa enrolação e depois fica arrancando os cabelos. Então, mas se você pega ali pelo menos, porque no final do ano, né? A gente termina em dezembro. Na verdade, para quem tiver tudo ok, termina em novembro. Passa dezembro de férias, janeiro de férias, volta em fevereiro. Então, minha sugestão é, pelo menos uma vez por semana, pegue no seu trabalho, tá? Mas pelo menos dezembro, professor, eu vou querer relaxar. Tá, mas pelo menos janeiro, pegue. Aí, você passou ali uma semana, 15 dias sem pegar no trabalho, né? Então, quando eu falo aqui, né, voltar a ler o trabalho,
depois que você terminou de escrever aquela parte, vai ficar surpreendido com as burradas, que às vezes a gente lê assim, meu Deus, como é que eu escrevi uma besteira dessa no trabalho? E também com o contrário, no sentido de, né, ficar surpreendido com as ideias brilhantes. Você chega, né, dá aquela massageada no ego. Eita, olha que massa que eu escrevi isso aqui, nem tinha parado para prestar atenção. Olha que bonito, ficou tão legal, né? Então, façam essa autorreflexão também, certo? Passe o trabalho para colegas, mas não para amigos, entre aspas. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente tem aquele amigo que só quer nos agradar, né? A gente tem aquelas pessoas que elas não estão dispostas a dizer a verdade na nossa cara, às vezes por culpa nossa mesmo, né? Porque muitas vezes a gente não aceita quando as pessoas colocam a verdade na nossa cara. E aí, neste caso, dei um trabalho para pessoas que realmente vão dizer na sua cara, ó, seu trabalho tá um lixo, no caso se tiver, né? Ou então, ó, seu trabalho tá ruim, essa parte aqui, ó, essa frase eu não entendi, ó, eu acho que você poderia fazer isso aqui dessa outra forma. E não necessariamente, gente, vocês precisam enviar só para pessoas que são da área. Pessoas que não são da área, elas devem ser capazes também de ler o trabalho de vocês e compreender. Se elas não conseguem compreender o que vocês estão escrevendo, o problema é na escrita de vocês. E não porque ela não é da área. Ela pode não entender o aprofundamento do conteúdo, né? Por não ser a formação. Mas o mínimo ali ela tem que conseguir compreender. Então, considere todas as sugestões. Mesmo aquelas que parecem não fazer sentido, devem ser pensadas, pois podem ser um sinal de alerta para um problema de clareza. Aí vocês podem estar pensando assim, ah, professora, e o orientador não olha? Sim, da mesma forma que você olha. Aquele trabalho vocês estão construindo juntos e por já estar automático a ideia, né, em muitos pontos do trabalho, muitas vezes acaba passando desapercebido. Desapercebida alguma coisa que poderia ter sido corrigida. E ao passar o trabalho para outras pessoas que não estão, vamos dizer assim, no processo de construção, então elas acabam visualizando. Por isso que é importante sempre estar dando, né, para outras pessoas estarem dando a lida. Então, palavra-chave para desenvolver um trabalho é clareza. Seja sempre claro e objetivo no que vocês querem falar. O melhor texto é aquele que diz mais com menos palavras, certo? Ou seja, mesma coisa que a gente fala no título. Tente ser objetivo no título. Fale mais com menos palavras, certo? Deixe de enrolar, não encha a linguiça. Não estrague meses de trabalho com uma má escrita. Não escreva nada que não seja relevante para a questão central a ser analisada. Então, como a gente já tem, né, na matemática e na física, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, se a gente estiver considerando isso para a escrita de vocês, sejam claros e objetivos e deixem de enrolar para falar a mesma coisa, bom? Então, na introdução de vocês, a gente já viu, a gente construiu até o esqueleto, como exemplo, onde vocês devem estar trazendo qual é o assunto que vocês vão estar tratando. O que se sabe do assunto, né? Sempre com lógico que a introdução, a parte de contextualização é sempre baseada no que a literatura traz. Trazer também o que não se sabe, como por exemplo, quem estiver fazendo um trabalho sobre o Covid. Não existe ainda uma medicação específica, a cura do Covid. Né? É a mesma coisa com a AIDS, então não se sabe ainda isso, você pode estar colocando isso no seu trabalho. Trazer qual é o objetivo do trabalho, né? Responder ao que não se sabe, trazendo uma pergunta específica que se tenta responder.
Então, tudo isso eu coloquei, né, de forma organizada no esqueleto que a gente construiu hoje. Então, diga aos seus leitores por que razão realizou o estudo, clarificando o que o seu trabalho vai estar adicionando, né, que seria a justificativa do trabalho de vocês. Convença os leitores de que o seu trabalho ele é relevante, ou seja, ele é importante, e seja claro. Cuidado ao utilizar abreviações para não acabar confundindo o leitor no que você queria falar. E aí, a técnica do funil. A técnica do funil é o que a gente fez agora há pouco, né, no início da aula, com o nosso esqueleto, tá? Então, a técnica do funil deixa eu mostrar aqui para vocês novamente. Cadê? Cadê aqui? Então, a técnica do funil é justamente isso, ó. Tá? Vou colocar. Então, essa é a técnica do funil. Cadê? Setinha. Cadê? Então, aqui seria o nosso funilzinho. Vou deixar ele mais gordinho para caber as coisas aqui dentro. Pronto. O conceito é aquela informação mais geral, trazendo tipos de câncer, câncer de mama, aí você vai afunilando até chegar no que você quer. Que no caso aqui, no final, seria o objetivo, tá? Então, isso aqui também estaria dentro do funil, certo? Então, trago uma afirmação muito geral, que no caso seria aqui o conceito de câncer. Afunilar para o assunto a estudar, apoiado por referências bibliográficas. Então, como eu estava dizendo, sempre na introdução, na parte de contexto, vocês vão estar baseados em bibliografia, em literatura. Sejam livros, sejam artigos, dissertações, teses, né? Seja lá qual for a fonte que vocês vão adquirir, mas precisa ser, né, trabalhos publicados. E afunilar até chegar aos objetivos do trabalho, né, individual de vocês. Então, resumo da introdução seria isso, afirmação geral, trazendo, né, toda a contextualização, trazendo o que não se sabe também, se for o caso. Aí vem a justificativa, pergunta para lhe gerar hipóteses, os objetivos e como será testada a hipótese é o quê? É a metodologia de vocês. E aí, antes da gente chegar na metodologia, lembre-se de sempre tomar nota. Ou seja, sempre escrevam as informações que vocês querem falar. Oi, Brenda, pode falar. Professora, a respeito do... acabei de esquecer. O que você estava falando um pouco antes sobre as referências, né, as bibliografias. No começo, eu só vou poder usar as referências ou eu vou poder colocar também as minhas palavras? Não o meu conceito, né, mas as minhas palavras daquilo. Ou eu só posso usar as referências? Não, as referências, porque a gente ainda vai ter a aula de citação e referência. Existem existem 2 tipos, na verdade, 3 tipos de citações. Uma citação, uma delas é o que a gente chama de citação indireta, que é onde vocês vão ler a informação e vocês vão escrever com as suas palavras o que vocês entenderam daquela informação. Isso é uma citação. E isso você só pode escrever ali devido à informação que você teve daquele autor. Tá? Isso é uma citação. É obrigado você colocar ali o autor, o ano e as referências no final. O outro tipo é a citação direta. A citação direta é quando você usa exatamente as palavras do autor para poder colocar ali no seu trabalho. Certo? O trabalho de vocês, de forma geral, ele tem que ser basicamente citação indireta, que é aquela que você interpreta, né, e coloca as suas palavras. Uma vez ou outra, aí você pode estar utilizando a citação direta. Você não deve... Oi.
Aí, no caso, só um exemplo, né? Eu faço a citação indireta e eu coloco no final do que eu falei, da onde eu tirei, é isso? Ou só Pode lá ser. no final? Ah, certo. Não, Ou pode ser no final cada também. informação. É porque se eu for entrar exatamente agora em citação, vai ficar muita informação. Ah, Mas tá a gente vai certo, tá ter certo. uma aula que eu vou com bem Tá bom. calma, explicando tudo direitinho sobre citação, certo? Tá certo. Certo, professora, Na obrigada. verdade, é depois dessa aula. Quando terminar essa aula 4, aí a gente fala sobre citação e referência antes de ter a aula 5. Certo? Isso, na verdade, Certo, a aula professora. 5 é o de citação e referência. Bom, eu até já mandei para vocês, são 24 slides. Então, quando vocês estão fazendo a introdução de vocês, toda a parte de contextualização, ela tem que ser baseada na literatura. Justificativa, pergunta, hipótese e objetivo são seus. Vocês que vão escrever com as suas palavras, não vai ter citação nenhuma, que ali são os motivos, né, que levaram você a construir aquele trabalho, é o seu objetivo do seu trabalho. Então não tem como ter citação. Ninguém fez o trabalho por você, né, para você estar pegando o objetivo de uma pessoa e jogando no seu. Então, tome nota, que é isso. À medida que vocês vão estar lendo os trabalhos, né, as fontes de pesquisa de vocês, vão sempre anotando, no mínimo, essas informações. O título do trabalho, os nomes dos autores, né, se for mais de um, ou o nome do autor, e o ano de publicação. No mínimo, tem que ter essas 3 informações. E aí, quando a gente tiver aula de referência, ou se vocês já quiserem dar uma olhada no material que eu enviei, né, vocês vão ver que existem vários tipos de referências. Se é um livro, então a gente vai ter que ter editora, que, por exemplo, no artigo não tem editora. No artigo vai ter o quê? O nome da revista. E alguns outros detalhes que vão poder variar de uma fonte para outra, certo? De um tipo, né, de referência para outro. Então, não confie na sua memória. Tome notas e referencias. Então, no momento que vocês... Oi, Brenda. Só para avisar que o Ednardo da minha turma, ele tá dirigindo, a internet tá caindo, mas ele tá entrando e saindo, mas ele tá acompanhando. Certo. Qualquer coisa tá gravada, ele acompanha depois direito. Então, no momento que vocês estão lendo as fontes, né, de pesquisa de vocês, sempre deixe um caderninho, uma matéria ali, ou no computador, tablet, seja lá qual for a forma que vocês gostam de anotar, mas deixem um local sempre para que vocês já começam, né, colocando a informação da referência ali, quem foi o autor, o ano da publicação e o título, para depois vocês irem colocando ali as informações. E aí vocês vão anotando aquilo que vocês acham que é de acordo com o trabalho de vocês, que depois vocês podem utilizar, tá? Então, a minha dica neste momento, né, e também para, não só nesse momento, né, para qualquer trabalho que vocês forem fazer, é o seguinte: à medida que vocês forem anotando, já existem situações que você já lê e você já interpreta, colocando com as suas palavras. Então, neste sentido, quando ocorrer isso, eu sugiro vocês simplesmente escrever, né? Lógico, tendo colocado as referências ali, quem foi o autor, ano e o título. Já se você pegou exatamente as palavras do autor e está colocando ali nas suas anotações, futuramente, quando você for passar isso para o trabalho, você não sabe se aquilo foram suas palavras ou as palavras do autor, né? E aí você pode ficar, eita, e agora? Se for as palavras exatas do autor e você não sinalizou da forma correta, que a gente vai aprender isso depois, vocês estão cometendo plágio. Então, minha dica é, sempre nas anotações de vocês, quando for exatamente as palavras do autor, independente de quantas linhas forem, coloque sempre aquele texto entre aspas, porque aí você vai conseguir depois saber,
isso aqui, ó, estava no artigo dessa mesma forma. E aí, quando você for passar para o seu, você pode interpretar ou, se achar necessário, colocar exatamente do jeito que estava. Então, referencias, né? Sempre. Não queira cometer plágio, tá? Como eu já havia dito antes, o menor dos problemas do plágio é uma reprovação. Então, as notas vão auxiliar vocês na memória, no sentido de que vocês vão conseguir saber quem foi, né, que falou aquela informação, autor, ano, o título, tudinho, porque está anotado. Então, eu acho que ninguém aqui da turma, né, tem memória fotográfica, né? Então, se tivesse, seria excelente. Eu lembro que há 3 semanas eu li um livro que na página tal, no segundo parágrafo, ele dizia isso. Ou inveja de uma memória assim, né? Então, como não é o caso de nós, meros mortais, então a gente precisa estar anotando. Então, tirar notas vai levar vocês a sumarizar ideias e argumentos, ou seja, a organizar as ideias e os argumentos de vocês, a selecionar pontos importantes, porque nem tudo que vai estar naquelas fontes, né, naqueles artigos que vocês vão estar utilizando, nem tudo que está ali vocês vão precisar. Então, vocês vão sintetizar, né, selecionando apenas aquilo que vai ser importante para o trabalho de vocês. Vai ajudar também a entender e interpretar a fonte de informação, dando cada vez mais para vocês embasamento, conhecimento, e isso vai, né, engrandecer intelectualmente vocês, fazendo com que vocês criem argumentos para as possíveis questões que possam ser apresentadas. E quando fazer isso, quando vocês devem tomar nota? Sempre, tá? Então, lembrando de referenciar sempre a origem das notas, ou seja, colocar autor, título e ano daqueles trabalhos que vocês leram. Sim, uma outra sugestão é, se vocês estão lendo artigos, né, que vocês baixaram através da internet, que vocês viram na internet, sempre baixem aqueles artigos. E a outra sugestão é, na hora de salvar o arquivo, salvar o ano e depois o título do artigo, certo? É uma sugestão que vai fazer com que ajude vocês a organizarem ali, vocês criem uma pasta, né? Referências TCC, e aí vocês vão ter todas elas lá organizadas. Porque muitas vezes, quando você coloca para baixar, o nome do artigo, que ele vai automaticamente ali para salvar, é um código, são letras soltas aleatórias. Tá, e aí, como é que você vai saber qual é exatamente aquele artigo? No momento que você coloca o ano e o título, então você... isso aqui está falando sobre isso. Não precisa nem abrir, né? Só pelo título você já sabe. Então, mantenha uma introdução curta. Lembre sempre de ser claro e objetivo. A introdução ali, com no máximo umas 3 páginas, certo? Aí você pode pensar, mas eu fiz uma grande pesquisa bibliográfica, eu li 200 artigos. Parabéns, não fez mais do que sua obrigação. Mas não é porque você leu 200 artigos que você vai colocar os 200 no seu trabalho. Vão ter muitos artigos que você vai ler e que você não vai usar na sua pesquisa, certo? Aí você pode ficar tentado a escrever uma introdução longa. Cuidado, em vez de impressionar os leitores, você vai estar aborrecendo, porque boa parte da literatura que você trouxe vai estar falando a mesma coisa, né? Só que com palavras diferentes. Então, você ficar repetindo aquilo, repetindo, então vai ser uma leitura chata, cansativa e que não vai ser bom para você, nem a nível de ter interesse das pessoas lerem e nem a nível da banca que vai corrigir seu trabalho. Pode falar, Lucinéia. Professora, eu ainda fiquei com uma dúvida em relação à citação. Vamos lá. Eu nem expliquei citação e referência ainda. Mas pelo que a senhora falou, eu esclareceu por uma parte, mas ainda fiquei com uma pequena duvidazinha, mas eu acho que vai ser bem breve. Eu li um artigo e eu já consigo interpretá-lo. Tipo, eu li, ele foi muito, muito claro e eu consigo colocar com as minhas palavras um pequeno trecho. Nesse caso, eu preciso mencionar?
Você deve. Não é preciso, não. Você deve. Se você ler um livro inteiro e desse livro você construir uma única frase, você tem que citar. Entendi. Certo? Deve citar, sim. Use o seguinte princípio. Você só conseguiu ter aquela ideia, só conseguiu ter aquela informação, não foi porque você leu? Sim. Então, você vai ter que dizer quem foi que lhe deu aquela informação. Mesmo que você tenha escrito com as suas palavras no seu trabalho. Entendeu? Entendi. Oi, Amanda, pode falar. Amanda? Citar abaixo do trecho ou na referência? Citação é uma coisa, referência é outra. Citação vai ser quando vocês colocam o autor e o ano naquele ponto específico que tem a informação. Referência vai ser onde você coloca a informação mais completa. Autor, ano, título, página, editora, certo? Que a gente vai ver isso depois. Como eu disse, o material já está com vocês. Se vocês quiserem já dar uma lida na norma da BNT, a 6023, que é de referência, e a 10520, que é a de citação, fiquem à vontade. Tá? Já está com vocês aí. Mais alguma dúvida? Não. Vamos seguir. Cadê? Sim, tenha certeza que menciona trabalhos anteriores. Você não tem como fazer um trabalho sem ter nenhuma citação. Aí vai ficar mais do que óbvio que é um plágio, tá? Antes de começar um estudo, os autores devem estudar o que foi feito, né? O que é que foi que eu escrevi sobre leituras? Ler. Achou que leu muito? Leu não, tem que ler mais ainda. Então, se você não viu os autores, a sua pesquisa vai estar incompleta. Como é que você está colocando informação ali? Você tirou de onde? Né? Então, você só tem aquela informação porque você ou adquiriu numa aula, ou leu num livro, ou leu num artigo, certo? Leia-os, ouça-os em conferências, né? Participe de congressos, de eventos científicos, que vai estar ajudando, né, a você ter também esse embasamento. Procure revisões recentes sobre o assunto. Então, o ideal é que vocês coloquem no trabalho de vocês citações de até 5 anos. Dependendo do tema, não vai ter muita citação de até 5 anos, porque é um tema muito difícil, muito raro, tal. E aí você pode estar abrindo para os próximos 10 anos, 15 anos. Mas aí você pode estar falando assim, professora, minhas citações são quase todas dos últimos 5 anos, mas tem 2 que são de 20 anos. Pode? Pode, desde que não exista nada mais atual, né? Nada que substitua aquilo que foi dito antes, ou então até porque você está querendo comparar o que foi dito antes com o que se sabe hoje, né? Então, você pode estar utilizando sim. O que não pode é ficar só utilizando coisas antigas, bom? Então, terminou a introdução indicando o porquê do seu trabalho. Agora, diga como fez o seu trabalho, que é a metodologia que eu coloquei para vocês, que um dos principais fatores que vocês têm que utilizar para construir a metodologia de vocês é encontrar as variáveis, né? Ver se as variáveis, as variações, ver se o trabalho de vocês apresenta variações. Então, nesta sessão, você vai descrever como foi feito o trabalho, de forma que os outros possam replicar, ou seja, repetir o que vocês vão estar construindo. Façam a listagem de aspectos que queira ver tratados em materiais e métodos, do mesmo jeito que a gente fez na introdução. Vocês vão ter que fazer na metodologia um esqueleto. Então, vocês vão ter que colocar qual é o tipo de estudo, como vai coletar os dados, qual vai ser a amostra, se tiver aspectos éticos, todos os parâmetros dos aspectos éticos, que a gente vai falar numa aula só sobre isso mais para frente, então tem que ser colocado. Se aplicam técnicas já amplamente descritas, então deve-se optar por referir simplesmente esse trabalho, como no exemplo aqui. Então, a proteína em solução foi medida segundo a técnica de precipitação de Bolta em 1958. Então, se você vai utilizar essa técnica, né, você coloca isso. Eu vou utilizar aqui para a proteína em solução, ela foi medida lá de acordo com a técnica de Bolta em 1958.
No seu trabalho, você tem que descrever como é a técnica de Bolton? O que é que vocês acham? E, pessoal? Sim. Não. Eu acho que não. No momento que vocês dizem que o trabalho, que a metodologia de vocês, que essa técnica que vocês estão usando é a técnica de Bolton e o ano, vocês não precisam descrever ela no trabalho de vocês, certo? Quem tiver interesse em ver como é essa técnica, vai no trabalho de Bolton, que está lá na sua referência, certo? Mas no seu trabalho você não vai perder tempo descrevendo toda uma metodologia que já foi descrita. Agora, se porventura tiver modificações na técnica que vocês estão fazendo, né? Eu quero utilizar a técnica de Bolton, só que eu vou mudar um parâmetro. Então, você precisa indicar onde vai existir essas modificações. Exemplo, a proteína em solução foi medida segundo a técnica de precipitação de Bolton em 58, modificada, e aí eu tenho que dizer aonde eu modifiquei. Com o pH ajustado para 4,5 em vez de 4,7. Aí eu justifico por que eu estou fazendo essa alteração do pH, de forma a corrigir interferências causadas por lipídios de elevado peso molecular. Então, olha a diferença de ano, de 58 para 2005, né? Muita coisa, muita tecnologia evoluiu. No caso, neste caso aqui, eu estou usando duas citações. Eu estou dizendo que no meu trabalho eu usei a técnica de Bolton e que essa técnica de Bolton que eu usei foi modificada por Juanes lá em 2005. E justifiquei o porquê que ele descobriu aqui, né, que precisava ajustar esse pH, certo? Agora, se foi você que fez a modificação sem ter uma citação prévia, né, você que identificou tal, aí era só apagar aqui o nome Juanes 2005, que seria você modificando e justificando por que modificou. E, no caso, descrever em detalhes qualquer nova metodologia. Se você está desenvolvendo uma nova metodologia, você tem que colocar todo o passo a passo da sua pesquisa, da sua metodologia. Caso contrário, as pessoas não vão conseguir replicar. E se elas não conseguirem replicar, vocês vão ser considerados como fraudes. Como é que você fez um trabalho que diz que obteve resultado X e ninguém mais no mundo está conseguindo fazer a mesma coisa que você, seguindo a sua metodologia? Então, precisa ter cuidado para descrever em detalhes para que outras pessoas possam replicar. Um exemplo bem atual. A gente está numa corrida aí, né, sobre a questão da vacina, né, do Covid. Então, quando essa vacina ela for descoberta, os laboratórios eles vão precisar replicar, né, essas vacinas em cada país. Ou seja, a empresa, né, que descobriu a vacina, ela vai ter que detalhar a metodologia para que em cada país os laboratórios, né, sejam possíveis de construir a mesma vacina para ter o mesmo resultado. Uma metodologia errada é a principal razão para a rejeição de artigos em revistas e arguição de banca examinadora. Porque como é que você tem um objetivo e sua metodologia não leva você a alcançar o seu objetivo? Então, para citar como exemplo, já peguei um trabalho no comitê de ética onde aconteceu justamente isso. Tinha um objetivo lá do trabalho e a metodologia que a pessoa criou para alcançar aquele objetivo, ela nunca ia alcançar, porque a metodologia não estava coerente com o que ela tinha proposto no objetivo. Então, é necessário que tudo esteja muito bem alinhado, tá? Para que futuramente não tenha ali resultados que não reflitam a realidade e a banca ali acabe reprovando seu trabalho por uma metodologia mal feita. Então, se a metodologia usada para responder à questão levantada na introdução estiver errada, não há salvação possível para um trabalho. Então, vejam que tudo um depende do outro, tá?
A justificativa, a contextualização vai fazer com que vocês construam a justificativa vai fazer com que vocês desenvolvam a pergunta, que é o problema da pesquisa de vocês. Com a pergunta, você vai ter a hipótese, que vai levar vocês a construir o objetivo da pesquisa, que vocês vão construir a metodologia para alcançar o objetivo respondendo a pergunta de vocês. Então, se você faz as coisas soltas, como é que, por exemplo, você constrói a metodologia se você ainda não tem objetivo? Né? Então, não tem como. Por isso, é necessário vocês seguir etapas. No momento que vocês atropelam as etapas, vocês acabam se prejudicando. Então, já disse como fez o trabalho, agora mostre o que encontrou com o seu trabalho. E aí, a gente para aqui e na próxima aula a gente continua com resultados e discussões, certo? Para não ficar muita informação, porque eu acho que a cabeça de vocês hoje já deve estar queimando de tanta informação. Mas aí a gente continua na próxima semana, a gente conclui essa questão de resultado de discussão e inicia as citações, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não, professora. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana. Se cuidem, estudem, coloquem mãos na massa para poder vocês terem sucesso aí na construção do TCC de vocês, tá bom? Então, tchau, tchau, boa noite, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, professora. Boa noite.